Vamos falar de Vasco, cria das divisões de base, assina seu primeiro contrato como um profissional, uma multa rescisória, ó, bem alta. Vamos falar também os relacionados para a Copinha, vamos mostrar os jogadores que vão lutar pelo bicampeonato da principal competição nacional de base, né, começa no dia 2 de janeiro. Vamos falar também sobre o Figueiredo, que vai assinar o seu primeiro contrato como profissional. Vamos falar também de um jogador que o Vasco estava pretendendo não virar. E olha, sabe, tem muito clube sabendo que agora o Vasco tem dinheiro, graças ao Vasco SAF, e que estão querendo tirar uma casquinha. Vamos falar tudo isso, rapaz. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade com o apoio do nosso Vasco, o Vasco Collection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui é a galera tem moral, aqui é todos TVs. Bom, o menino Ryan, de 16 anos, assinou seu primeiro contrato como profissional, né? Ele é filho do ex-jogador Walkman, que fez parte daquele timaço de 97 a 2000, não lembro do pai dele. O pai dele era zagueiro, mas o filho mostra que tem um potencial ser maior que o pai foi, né? Sendo, inclusive, tem potencial para virar ídolo do Vasco, né? Ele tem uma coleção de gols, inclusive quando ele era da categoria infantil, com apenas 11 anos, já fez 300 gols com a camisa do Vasco. Um garoto cheio de potencial, tanto que, apesar dele ter apenas 16 anos, está relacionado para a Copinha. Já vamos falar sobre os relacionados para a Copinha. E a multa rescisória para tirar o garoto de São Januário, né? Quem quiser tirar, é de 80 milhões de euros, equivalente a 400 milhões de reais. Ou seja, não é todo mundo que vai conseguir pagar esse dinheiro, principalmente no futebol brasileiro, dificilmente vai sair do Vasco para um clube BR. A tendência é quando ele for sair, vai ser para o futebol europeu. E o contrato será até o final de 2025, que eu imagino no ano que vem, ou até 2024, ele suba para o profissional. Mas pode ser que ele suba bem antes disso. Garoto cheio de potencial, vamos prestar atenção nele na Copinha. Pois falei em Copinha, o Vasco mostrou nessa terça-feira os relacionados para a quarta-feira, desculpa, os relacionados para a Copinha Taça São Paulo de Futebol Juniores. Um título que o Vasco não tem desde 1992, o único título do Vasco foi em 92, né? Com você ver que tanto tempo tem, que todo aquele elenco já está aposentado. Inclusive o autor do gol, que foi o Valdir Bigode. Entre os relacionados tem quem já participou da Copinha no ano passado, como o zagueiro Pimentel, filho do lateral direito. Pimentel fez parte do time que foi campeão da Copinha de 92. E o Ryan, que eu falei agora, o Eric Marcos, que já está treinando com um elenco profissional. O Paulinho é lateral direito, que também está treinando entre os profissionais.
um grupo que promete, né, tem potencial de trazer esse segundo título da Taça São Paulo de Futebol Júnior para o Vasco. E imagino que o Vasco vai jogar tudo, leva a crer que o Vasco vai estrear os 4 primeiros jogos do Campeonato Carioca com o time sub-23. Acho que o time sub-20 vai estar lutando pelo bi na Copinha e o time principal vai estar nos Estados Unidos terminando a pré-temporada. Bom, o Manuel Compasso, né, que estava, o Vasco estava de olho nele, não vai vir mais para o Vasco. Não houve um acerto entre o Tucumã da Argentina e o Vasco. Na verdade, até ontem, tudo parecia crer que os dois clubes chegariam a um acordo, parecia que estava tudo certo, mas na hora de definir definitivamente os valores, o clube argentino do nada aumentou os valores, o Vasco não aceitou. É uma coisa de... se antes o Vasco era mal visto, entre aspas, por assim dizer, pelos clubes que o Vasco pretendia contratar os atletas, por não ter dinheiro, tinha que fazer malabarismo para convencer esse clube a deixar o jogador se transferir para o Vasco. Agora que o Vasco tem dinheiro, o olho cresceu. Não só no caso do Compasso, como também o Diego Valores, né, do Talheres da Argentina, que o presidente do clube argentino disse que o colombiano só sai por 6 milhões de dólares ou 32 milhões e 200 mil reais. O Vasco já aumentou esse valor, chegou à casa dos 6 milhões, mas de cara está dizendo, porque está dizendo que o Vasco não está valorizando ele. Cada hora a gente dá uma versão, outra ele disse que o Vasco quis parcelar a compra, ele só aceita à vista, e agora ele diz que tem um outro clube interessado, outro clube brasileiro interessado, mas não falou o nome do clube. Bom, tudo me leva a crer que ele está supervalorizando esse atleta para levar a mais, inclusive estocar o Vasco SAF para ganhar mais que o jogador realmente vale. Quer saber, se eu fosse o Vasco SAF, não aceita, beleza, parte para outra. Que o Fábio Carrão está querendo ganhar mídia em cima do Vasco. Bom, vamos ver como fica a coisa, mas eu tenho um colega que disse que lá de São Paulo, que o Santos aceita vender os Zanocelos do Santos, né, o Vinícius Zanocelos, por 6 milhões, sendo que esse valor é o que o Santos deve ao Vasco pelo Nathan. Né? O Nathan foi negociado pelo Boa Vista de Portugal, o Boa Vista não pagou e ficou essa dependência no Santos na negociação entre o clube português e o Peixe. O time brasileiro aceitou ficar com essa dívida. Então, seja um abatimento, traz o cara e fica tudo certo. Mas vamos ver como que fica, se for os valores que o colega lá, que cobra o Santos, for realmente isso. Bom, até amanhã com mais um dia do Vasco. Mas de virada também, né? Quando o Vasco não tinha dinheiro, ia o Vasco.
Aí o Vasco falava, bom, preste esse jogador e se houver proposta a gente libera. Hoje não é mais assim, eles vê que o Vasco tem grana e o olho aumenta. Até amanhã, mais um dia do Vasco.